E na mensagem, o mensageiro a Israel, pregado 1º de fevereiro em Cali, Colômbia, nas primeiras 2 partes da terceira etapa, foram falando a palavra criadora. Em que idioma? Em inglês. Mas agora a última parte da terceira etapa está num idioma que ele não conhecia. Não era seu idioma. E cita do livro dos selos. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E restou uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Porque está no idioma desconhecido, diz o irmão William. Mas estive ali parado e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus. Ou seja, que é o Espírito Santo realizando essa obra, realizando essa terceira etapa, o que vem. Ó, irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Diz nosso irmão William, está ligado ao que causou silêncio no céu por meia hora. De Apocalipse capítulo 8, versículo 1, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu, como por meia hora. Para que o mistério do 7º selo seja conhecido, o qual foi aberto no céu, tem que essa terceira parte da terceira etapa estar falando nesse idioma desconhecido, falando, revelando esse mistério, revelando os 7 trovões. Isso será os 7 trovões falando. A voz de Cristo, o anjo forte e o Espírito Santo falando no meio da sua igreja e revelando todas essas coisas que correspondem a essa terceira parte da terceira etapa. E a terceira etapa será em reticências. Essa parte da terceira etapa será numa grande carpa catedral. Não pode desligar da visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Veja, essa terceira parte da terceira etapa não pode se desligar de uma grande carpa catedral. Vão juntas. Portanto, o 7º selo e a 7ª trombeta será o mesmo, diz o reverendo William Branham, o mesmo que é o 7º selo para a igreja, é a 7ª trombeta para Israel. E, consequentemente, o mesmo que é o 7º selo para a igreja, é o 6º selo para Israel. Portanto, a pergunta é, quando vai se cumprir essa terceira etapa em toda a sua plenitude? O reverendo William Branham disse que será em certo lugar, em uma grande carpa catedral. Se ele disse, sendo o precursor do 7º selo, sendo o precursor da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias, então oramos para que em breve seja feita uma realidade a visão da carpa, onde temos a promessa de que haverá uma manifestação grande da parte de Deus. Na página 471, tinha lido que o reverendo William Branham foi levado mais acima, a uma dimensão mais alta. E aí viu uma grande carpa catedral e todas as coisas que estavam acontecendo aí. E ele disse, há uma coisa que não pude interpretar porque está no idioma desconhecido. E disse que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, que aí está o Espírito Santo falando. Estará falando em outro idioma. Ele conhece todos os idiomas, ele estará falando, ele estará no último dia falando como falou em cada era. Falou em diferentes idiomas. Por quê? Porque falou no idioma do mensageiro de cada era. E se o 7º selo é a terceira etapa, e a terceira parte da terceira etapa em outro idioma, então, se é em outro idioma, alguém tem que estar falando em outro idioma. E será o Espírito Santo, através de outro idioma,
que estará falando o instrumento que ele tiver para esse trabalho. Aí está mais simples para entender. Ou seja, está mais claro. Como diz, mais claro no canto galo. Estará falando em espanhol, onde ele escreveu em vários lugares no livro dos selos. Ou seja, que a manifestação da terceira etapa do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, na visão da grande carpa catedral, estará se falando no espanhol, por meio do instrumento que ele tiver nesse lugar, o qual estará falando, revelando o mistério dos 7 trovões. Na mensagem Princípio da Criação, pregado domingo 24 de fevereiro de 2013 em Cayey, Porto Rico, diz: Veja, é tão simples. Como Deus está cumprindo tudo, por isso ele dizia, se não vigiarmos, vai nos escapar da etapa de preparação. Vai passar por cima e depois vão dizer, mas não se supõe que tenha ocorrido primeiro um rapto? Isso já está no passado, será dito. A igreja tem a promessa de que vai receber a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé, a revelação, que está contida nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que João escutou e foi proibido escrever. Isso vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque são os 7 trovões, a voz de Cristo falando consecutivamente, por 7 ocasiões. Contém o mistério da sua segunda vinda, contém o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, e Apocalipse capítulo 10. Ele já tem um livro na mão aberto, o qual toma no capítulo 5 de Apocalipse e o traz à terra para a sua igreja, para dar a revelação contida desses 7 trovões e dar, consequentemente, a fé, a revelação para a sua transformação e rapto, ou arrebatamento ao céu para estar, ou ir à ceia das bodas do Cordeiro. Também, a igreja tem a promessa de que a terceira etapa, a qual virá pela palavra criadora sendo falada, será, já não no idioma nem alemão nem no inglês da Inglaterra, nem inglês da América do Norte, mas em um idioma desconhecido ao inglês. E, portanto, haverá um idioma que estará sendo usado através do qual Cristo estará falando à sua igreja. Tudo isso que contém os 7 trovões de Apocalipse e estará dando assim a fé para ser transformados. Ou seja, que a terceira etapa, onde a igreja recebe, é onde a igreja recebe a fé para ser transformada, será num idioma desconhecido ao reverendo William Branham, porque não falava esse idioma onde os trovões emitem suas vozes em outro idioma, e onde a terceira etapa estará falando à sua igreja. E ele viu uma grande carpa catedral, onde estava se realizando um culto, uma atividade de pregação e chamamento ao altar. Não era seu tabernáculo, não era sua igreja, não era sua carpa, pois ele chegou ali e estava no ar, o qual mostra que estava em outra dimensão. Não estava no corpo físico, mas que ele foi a um lugar, foi levado a um lugar onde estava se realizando e estavam se realizando atividades, sob uma grande carpa catedral, da qual diz que parecia uma carpa e parecia uma tenda e parecia uma catedral, um edifício, ou seja, que tinha características de um edifício, de uma catedral e tinha características de uma carpa, de uma tenda. Se tivesse sido somente uma carpa, uma tenda, então já não era um edifício, mas uma carpa, uma tenda de lona, do que fizesse, mas é um edifício. Portanto, ele diz que será numa grande carpa catedral, onde a terceira etapa vai estar manifestada.
E também ele diz que na terceira etapa, serão vistas as coisas que foram vistas em parte, o poder de Deus manifestado através do ministério do reverendo William Branham. Diz que isso foi visto em parte. Ou seja, tudo que ocorreu nele foi em parte, vai ser visto, vai ser manifestado em toda a sua plenitude, quando vier o aperto. Portanto, vigie o aperto. Mas antes que chegue o aperto, oremos para que apareça a carpa catedral que está prometida, porque é aí onde haverá uma grande bênção para os crentes em Cristo, para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É aí onde o poder de Deus vai estar presente, onde Cristo em Espírito Santo vai estar presente, onde o anjo que acompanhava o reverendo William Branham vai estar aí presente também. E vai estar aí também presente o reverendo William Branham. Mas isso não vamos explicar pelo momento. Isso vamos deixar que chegue o momento correto para falar desse tema, ou quando estiver ocorrendo, saber que algo grande estará se movendo. Agora vejam vocês algo. E é que o reverendo William Branham estava ali com o anjo e, consequentemente, ele disse no livro de citações que o anjo e ele desceram, baixaram, ou seja, que isso nos mostra que já é ou foi depois do juízo da sexta dimensão, porque quando ele perguntou, eu quero ver Jesus, e ele disse, ele está mais acima, ou seja, na sétima dimensão. Mas ele virá a ti, e tu serás julgado. E caramba, como que eu serei julgado? E Paulo diz, Paulo também. Ou seja, que todos os mensageiros serão julgados. Eu preguei, ele disse, eu preguei o mesmo que Paulo. E dizem, nisso estamos confiando. Diz, se tu entrares, nós entraremos. Agora vejam a responsabilidade. Tem um lugar onde ele diz de que há pessoas que desejam ser um anjo, um mensageiro, e não sabem a responsabilidade tão grande que é essa. Está no livro dos selos, se encontrarem, que diz, nunca desejem ser algo assim. Não sei se em perguntas e respostas. Al final de uno de los sellos, el sexto sello. Ou ao final de um dos selos, o sexto selo. Puede ser el sexto sello. El sexto sello, sí, la página 377. Sexto selo, sim, página 377. Do livro dos selos. Diz, embaixo, muitas pessoas chegam e dizem, irmão Branham, como gostaria de ter um ministério? Irmãos e irmãs, vocês não imaginam o que acompanha um ministério desse tipo. E depois a responsabilidade de ver que há pessoas
confiando em cada palavra. Si yo les digo algo Recordem, se eu digo algo errado, Deus demandará seu sangue de mim. Pense, é algo muito tremendo. escribe, hermano William escribe, E aí ele escreve, irmão, ele escreve, a responsabilidade de ministério de profeta. la E responsabilidad mais, a responsabilidade do ministério sob carpa.